Terceira palestra do simpósio vai falar sobre liderança sustentável, empreender e inovar. Quando nós pensamos em montar a grade de palestrantes, pensamos em trazer pessoas que tenham algo diferenciado para nos acrescentar. Na verdade, abrir a nossa caixinha aqui e inserir algo novo, né? Que a gente fica pensando só no foco do que a gente aprendeu em anos dentro da corporação e sem abrir para entender outras variantes, algo que a gente possa acrescentar e colocar para frente. Quando fala em empreendedorismo, a gente pensa só em empresas, mas não é somente isso. Então, para nos agraciar com essa palestra, Juliane Rohen, ela é mestre em administração, professora também da Fundação Getúlio Vargas e presta assessoria a empresas. Então, senhoras e senhores, com uma salva de palmas, recebam Juliane Rohen. Boa tarde. Primeiro, gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui. Estou muito feliz por estar com vocês, pela oportunidade, né, a confiança depositada também, e poder passar esses dias aprendendo, compartilhando, mas também aprendendo. O desafio de palestrar depois do almoço, né, gente? Mas nós vamos vencer. Liderança sustentável, empreender e inovar. Eu começo me apresentando, né? O Marcelo já citou algumas coisas. Eu sou administradora por formação, também sou mestra pela Fundação Getúlio Vargas, sou professora também de cursos universitários, inclusive da FGV, também sou formada em Teologia e Psicanálise Clínica. Trabalhei 10 anos como administradora de uma empresa chamada Almec Center, e eu vou trazer esse case hoje para a gente poder aprender um pouco. E hoje, atualmente, eu assumi um desafio, né, de uma indústria de alimentos, é um setor também diferente. Eu gosto de começar com esse slide porque o início ele precisa ser contado, né? Gosto dessa frase, não despreze os pequenos começos. Essa daí sou eu. Quando eu me apresento, às vezes fora do estado, eu costumo dizer que eu sou do interior do estado do Rio. Eu sou do 5º distrito de Italcara, o nome é Estrada Nova. Italcara, alguém conhece? Próximo a Santo Antônio de Pádua. Mas eu sou do interior mesmo, gente, é da roça. Roça mesmo. Meu pai fazia rapadura. Assim, é um interior mesmo. Estudei a vida inteira em escola, né, pública. Essa moça ali foi minha professora, e eu gosto de fazer referência a ela porque a gente está falando sobre liderança, né? E existem vários aspectos sobre a liderança e formas de você liderar. Então, essa moça aqui esteve com a gente, na época, eram várias turminhas juntos, porque eram poucos alunos, e hoje eu percebo o desafio que era para ela educar pessoas, né, crianças ali em séries diferentes, e, ao mesmo tempo, como isso me deu a oportunidade de me apaixonar pela sala de aula e pelo ensino. Eu sabia que eu precisava estudar, romper com a questão das distâncias e da localidade. Enfim, eu brinco até com os alunos que existem coisas que nos confrontam, né? E eu creio que a proposta do simpósio é trazer um confronto que possa mexer realmente com a gente. E eu brinco com os alunos que, quando eu era adolescente, eu olhava para a televisão e aí você via um jornal, você via um filme que te levava para uma outra realidade. E eu brinco com eles que eu olhava para a janela e, às vezes, aparecia uma vaquinha na janela, gente. E eu olhava para a televisão e, às vezes, eu olhava para a vaca que estava na janela. E eu pensava, como que eu posso chegar àquilo que eu estou vendo, que é tão longe, tão distante dessa realidade? E o estudo é o que nos possibilita. E eu concluí recentemente o mestrado na FGV, me orgulho muito, algumas palestras, e aqui é a empresa que eu trago no coração, e que a gente vai falar um pouquinho sobre ela.
Eu também tenho experiência em algumas áreas de consultoria, uma delas é a área de consultórios e clínicas. Então, em parceria com mais 2 professoras, nós vamos estar lançando, final desse mês, início de outubro, esse livro, Recepção 360 Graus, que é justamente para atendimento em consultórios e clínicas. Bom, o objetivo da nossa palestra, eu coloquei aqui, a gente vai caminhar em 3 momentos. O primeiro, a gente vai compreender as bases da liderança, né? Principalmente a questão da liderança sustentável, a gente vai falar um pouquinho sobre ESG, ampliar a visão sobre o empreendedorismo e a inovação, porque às vezes a gente cria uma expectativa apenas empresarial e apenas de tecnologia, mas não. Inovação e empreendedorismo vai bem além disso. E, concluindo, né, encorajar a todos nós a desenvolver uma liderança sustentável. Eu trouxe uma definição de liderança e, de certa forma, sustentabilidade, que eu gosto muito. Liderança é a arte de conduzir pessoas, atraindo, inspirando, influenciando positivamente a forma de pensar e agir. Na palestra anterior, ela falou muito bem sobre a questão do pensamento, como que isso motiva sentimentos e ação. E sustentável é a qualidade ou propriedade do que se pode sustentar, ou seja, daquilo que permanece, daquilo que perdura, do que tem condições de se manter, do que permanece, do que é necessário a conservação da vida. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender sobre liderança sustentável, que liderança é uma jornada. E a gente nunca vai chegar num ponto em que a gente acha que não precisa aprender mais nada. Então, isso é contínuo. Liderar é uma jornada. E a gente vai aprendendo a cada novo desafio, a cada nova turma, a cada nova equipe, a cada novo time de trabalho. Isso te traz um aprendizado. A cada localidade, isso também vai agregando. Então, primeira coisa, liderança é uma jornada. Que bom que vocês tiveram o primeiro simpósio, esse é o segundo, que venham os outros, porque liderança, esse tema, é uma jornada que indica uma visão de curto, médio, longo prazo, guardem essa palavra, né, essa expressão longo prazo, e determinação e constância. Bom, a gente continua falando sobre algo que é muito importante. Talvez o centro dessa palestra hoje, que vai delimitar o que eu vou falar a seguir. Equipes não podem se tornar células isoladas. Então, o perigo de se isolar, o perigo de como uma equipe, às vezes, se isola. E esse isolamento ele pode ocorrer dentro da própria unidade, dentro da própria organização. Às vezes, setores se isolam, como a organização inteira ela pode se isolar do meio externo. E como que isso vem comprometer? Primeiro, porque as equipes, né, quando você interage com outras equipes, quando você se fecha, né, a gente perde a habilidade de gerir novas ideias. E aí a gente sabe que a inovação ela vem dessa dinâmica de interação. É quando a gente interage com outros grupos, com outros times, com outras equipes, que a gente consegue desenvolver ideias criativas. Por quê? A gente vai observando. Uma das empresas, né, que eu trouxe o case, algo que era muito interessante, que eu aprendi nessa empresa, o empresário ele morava aos fundos da empresa. E sempre teve a oportunidade de viajar, às vezes para feiras no exterior, passou uma vez praticamente 30 dias na China. E quando ele retornava, sempre que ele retornava para a empresa de uma viagem mais longa, ele voltava sempre pela porta da frente. Porque ele morava aos fundos, então o carro era estacionado aos fundos. Mas ele fazia questão de estacionar o carro na frente da loja e entrar pela loja, pela porta da frente. Por quê? Porque ele saiu daquele ambiente por um tempo. Então, é como se a sua mente ela desligou uma chave do automático e, quando ele retorna pela porta da frente, ele tem a oportunidade de ver, de perceber, de sentir
como o cliente entra na sua empresa. E ele utilizava uma frase que eu sempre guardei: não deixe virar paisagem. Então, o perigo do isolamento e de você repetir sempre as mesmas coisas é o automático e o deixar virar paisagem. Então, sempre que você tiver a oportunidade, entre pela porta da frente, né? Isso em uma maneira figurada até dizendo, mas volte a rever processos como se fosse a primeira vez. Seja um treinamento, seja um curso, volte como se fosse a primeira vez que você estivesse aplicando aquilo. Isso vai te ajudar a ter novos insights. As maiores ideias vêm de observar outras equipes solucionando problemas nos seus campos, por isso que a gente precisa abrir realmente. E algo que acontece é quando os times, né, eles perdem contato com outros times, eles acabam tendo sempre as mesmas maneiras de fazer, ideias, abordagens, estratégias. Isso vai se repetindo e a gente perde a oportunidade de aprender coisa nova. Se eu apertar aqui, vai passar, né? Eu trouxe para vocês um vídeo. Não tem fala, é observação. Esse vídeo é muito utilizado pela administração, mas mais pela parte de gestão de pessoas, de psicologia. Prestem atenção que ele fala sobre influência. Ele não foi, consegue passar? Influência social. Olha o poder da pressão social, né? Esse é um experimento. A pessoa sente que tem algo estranho, tem alguma coisa errada, mas ela acaba cedendo e ela vai repetir a mesma coisa que aquele grupo está reproduzindo. Tem um outro vídeo na sequência que vai falar sobre cultura organizacional, que complementa esse que a gente acabou de ver.
eu acho também que não deve ir direto, né? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Legal esse vídeo, né? Gente, vocês já se depararam com essa frase? As coisas sempre foram assim por aqui. Eu acho que é uma das frases que mais representa a questão da cultura organizacional. E tem muita gente batendo, muita gente apanhando, sem saber, na verdade, o motivo. Porque as coisas sempre foram assim. Então, o objetivo do simpósio é realmente trazer questionamentos, né, para a gente se perguntar. Porque algumas ações elas continuam se repetindo. Equipes sadias potencializam a aprendizagem. Então, o que a gente fala muito de aprendizagem organizacional, ou seja, a capacidade que uma organização tem de aprender. Isso com até outros... Por isso que a gente está aqui, eu vou trazer uma abordagem de uma visão empresarial e vocês têm a oportunidade de ver em uma área e adaptar a realidade de vocês. Esse é o objetivo. E, para isso, precisa de um ambiente seguro, ou seja, aquele que é liderado, ele precisa sentir segurança de que novas ideias, novos modelos, uma sugestão, algo que for proposto, algo diferente, não vai ser penalizado se não der certo, mas vai ser corrigido. Então, ambientes seguros para que o empreendedorismo e a inovação eles aconteçam. Eu trouxe, dentro de tudo que a gente poderia falar, 5 princípios para uma liderança sustentável. O primeiro deles é colaboração e não competição. É muito comum a gente ver em ambientes, quando a gente fala de liderança, a questão da competição do líder em relação ao liderado. E isso vai minar o desenvolvimento da equipe. Então, assim, líder, nós precisamos vibrar com os nossos liderados. Por quê? Porque a conquista de um liderado seu é sua. Porque você estava lá como uma rede de apoio, você foi o precursor, você estava auxiliando. Então, são algumas coisas que precisam ser modificadas, às vezes, na nossa forma de pensar. Ter coerência entre o discurso e as ações é outra coisa que faz com que a liderança tenha sentido. Porque se o discurso é vazio, essa liderança ela não produz efeito. Terceiro, se preocupar com o desenvolvimento de ações dentro e fora da instituição. Guarde isso, pensando globalmente e agindo localmente. Então, sempre observar o que pode ser, o que a gente pode trazer para dentro, o que pode ser observado, que pode dar certo aqui dentro. Atuar como precursor da inovação, motivando outros líderes e liderados a compreender tempos e estações, ou seja, mudanças
que são naturais. Nós vivemos num mundo de constante evolução e cada vez mais rápido. Nós somos praticamente atropelados pelas mudanças que acontecem, principalmente quando o assunto é tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer? Promover a inovação. Não há como lutar contra a evolução de algumas áreas. Essa resistência, ela vai comprometer todo o resultado de uma organização, seja em qual setor. Vou dar um exemplo da minha área. Durante muito tempo, empresas relutaram contra o cartão de crédito. Em pequenas empresas, eu venho de uma cidade do interior, e elas perderam muito tempo por relutar em algumas coisas que vieram para contribuir e não para prejudicar. A mesma coisa, sistemas, né? Você informatizar aquele setor, muita resistência, às vezes, à tecnologia que pode vir, e ela vem para ajudar, para contribuir. Ter consciência da interdependência, ou seja, todas as áreas estão interligadas. E aí, quando a gente fala de todas as áreas estão interligadas, a gente entra num tema bem atual. O termo sustentabilidade, ele tem sido frequentemente substituído por ESG, ou a gente vai falar um pouquinho sobre ESG ou ESG. Primeira coisa, né? É um tema que vem ganhando relevância pela questão da consciência do consumo, ou seja, pessoas estão cada vez mais conscientes. E esse crescente debate também foi reforçado pela questão da pandemia, pós-pandemia. E a essência do ESG, que a gente vai ver que é ambiental, social e governança, é repensar o valor de tudo que está atrelado à inovação e o impacto de retorno a longo prazo. Então, olha só, a gente tinha a sustentabilidade, que via a questão ambiental, ou seja, o impacto de uma organização no meio ambiente em que ela está inserida. Só que eles perceberam que esse impacto ele é muito maior. Ele não está apenas na esfera do ambiente, ele está também relacionado ao aspecto social e de governança. E aí, para a gente entender melhor, o ambiental ele continua em relação à preservação, à otimização dos recursos, se preocupando com as próximas gerações, mas aí a gente tem muito forte a questão do social. E aí eu destaco a defesa aos direitos humanos, capacidade de inovação, é a questão das relações de trabalho, diversidade, isso está no âmbito social. E de governança, eu vou destacar a questão da responsabilidade, né, fiscal, política, transparência, né, e a questão da corrupção também, o combate à corrupção, que está atrelado à questão da governança. Então, percebam que essa visão da sustentabilidade ela foi ampliada. Por quê? Porque uma organização ela precisa observar esses 3 pilares para que ela realmente possa ser efetiva. E aí, como uma empresa, né, uma organização, ela consegue aplicar ESG? A gente aqui tem 3 orientações, mas, na verdade, a gente adapta de acordo com a realidade. Mas uma das orientações é a criação de um conselho de ESG, com pessoas que estejam comprometidas com essa integração e para dar até transparência a essa questão. Definição das estratégias e o alinhamento, ou seja, que todas as pessoas precisam estar envolvidas. Então, assim, tudo que é criado em organização, qualquer projeto, para fazer sentido, as pessoas precisam estar envolvidas. Eu trouxe uma fala muito interessante esse é um CEO da Ambev. A Ambev, para quem é da área de gestão, de administração, sempre foi um case, eles já apanharam muito, né, em muitos processos trabalhistas em relação à forma muito agressiva com que eles lidam com o time de trabalho, com que lidavam. Essa visão do ESG, esse CEO, é uma entrevista, né, eu transcrevi aqui para vocês, a fala dele é interessante, ele começa dizendo assim, mudou, virou a chave. E ele vai dizer, olha só que interessante, a primeira coisa foi reconhecer que estávamos muito atrasados,
pedimos ajuda, criamos um comitê com pessoas de fora da companhia, para eles entenderem realmente a dimensão do que eles estavam vivendo, e eles vão ampliar a visão. Nosso objetivo é conversar com a comunidade, indo além do rótulo da cerveja, no caso da Ambev, falar do modo como a gente faz as coisas, de saber que precisamos ir além dos muros, entender que estamos no ecossistema maior, que vai desde quem serve a cerveja no copo do bar até o agricultor, e cuidar desse ecossistema para que ele seja sadio em expansão. Entende a dimensão disso? Como que isso ampliou a visão? Eu estou falando de uma empresa que foi sempre muito criticada pela forma como lidava com seus liderados. E agora eles estão ampliando a visão, porque eles entendem que eles precisam de pessoas. E eles precisam comunicar o que eles fazem. Então, assim, na fala de vocês, alguns levantaram e fizeram perguntas e se identificaram. E também o comandante comentou sobre os projetos que são desenvolvidos. Esses projetos eles precisam ser comunicados. Para quê? Para que a comunidade saiba. Entende a importância disso? Isso faz com que a instituição, a organização, ela venha se fortalecer internamente e externamente perante a comunidade. E aí a gente fala sobre uma visão holística. Caminhe alinhado a essa visão. E eu trago para vocês os 3 níveis, eu acredito que seja conhecida essa imagem. A gente continua tendo um nível estratégico, a gente continua tendo um nível tático, a gente continua tendo um nível operacional, porém, a visão ela é holística, ela não é mais isolada. Um grande erro, né, que se cometia era o seguinte: as decisões mais importantes, elas são tomadas lá no topo daquela pirâmide. Porém, as informações estão aonde? Estão na base. Então, quando uma organização erra, quando decisões muito importantes vêm de cima para baixo, porém, não houve uma comunicação de baixo para cima, entende? As empresas hoje fazem um processo que a gente chama de downsizing, que é um achatamento dessa estrutura justamente para aproximar o topo dessa base. Isso não necessariamente precisa ser feito pelo achatamento, mas por vias de comunicação que permitam que pessoas que estão na base tenham voz. E não apenas ter voz, é saber que essas informações serão utilizadas para um fim específico. Isso é estratégia. Quando a gente fala de estratégia, dos pilares da gestão estratégica, né, nas organizações, veio do papel decisivo, né, da igreja e do exército. Esse livro, para vocês, ele é familiar? Para nós também. Olha que coisa interessante. Para a administração também. A Arte da Guerra é um dos clássicos da gestão. E as práticas mais conceituadas de gestão ao longo dos anos, elas se espelharam na organização estrutural da igreja e também das táticas militares de guerra, principalmente esse livro aqui foi muito utilizado. Eu separei 3 frases de livros de gestão que fazem muito sentido. A primeira é: diante de uma longa frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Quando eu leio essa frase, eu me recordo do meu primeiro emprego. Eu trabalhei num centro automotivo e a gente vendia peças e pneu. E a gente era uma loja nova e precisava de algum atrativo. O dono da loja conseguiu um bom desconto em um fornecedor de pneu. Na época, o pneu mais popular, o 65, variava entre 139, 140, 135. E aí ele colocou uma pilha de pneu na calçada, porque ele estava buscando
uma força, né? Ele queria um lugar nessa frente para atacar. E ele tem a brilhante ideia de colocar uma placa escrita pneu R$125. E a nossa loja estava localizada em um trevo. Literalmente, um trevo. Tinha uma loja que chamava Trevo Pneus e tinha uma loja da Volks, que também vendia pneu. O que vocês acham que aconteceu na próxima semana? Uma pilha de pneu numa loja, outra pilha de pneu na outra loja, com plaquinhas descendo o preço. O pneu chegou a R$ 89. O preço de custo era R$ 99. Estão entendendo aonde que essa guerra levou? Entraram num combate. Vamos para outra frase. Evite a força, ataque a fraqueza. Nessa loja de material de construção que eu trabalhei, a gente eles atendem todo o estado do Rio. E, diante da concorrência, né, da competição, nós começamos a mapear o mercado. Então, assim, quando a gente fala de porcelanato, tem uma infinidade, eu não sei quem já construiu recentemente, mas há uma infinidade de marcas e modelos. E aí nós mapeamos o mercado de forma a entender o seguinte: aonde que cada marca é forte. E o que o vendedor fazia quando o cliente chegava, digamos que ele dizia que era de Além Paraíba. E aí o vendedor já sabia que lá, por exemplo, não existe a marca Porto Belo, um exemplo. Então, o que ele fazia? Ele direcionava aquele cliente para aquela marca específica. Por quê? Porque ele queria fugir do confronto, né? Ele queria ir para a fraqueza daquela região e atacar com a sua força, a sua maior força, que seria um bom preço em um produto que o cliente não poderia comparar. Então, assim, eu estou dando exemplos de como essas estratégias elas foram e continuam sendo aplicadas. Essa é uma das frases mais conhecidas e é uma das mais preferidas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. E, preste atenção, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa é a máxima quando a gente fala de análise de estratégia. E interessante que quando a gente olha para esse cenário aqui, quando a gente olha para esse cenário, diante de toda a contribuição que as táticas elas deram, né, para esse cenário, qual é a grande questão que é levantada diante dos exemplos que eu trouxe? Ganhar e vencer, mas quando ganhar, indica que alguém tem que perder. Alcançaram isso? A gente transformou o mercado num campo de guerra, onde, para eu ganhar, alguém tem que perder. E a grande questão, que é a reflexão que eu faço para vocês, é que, às vezes, dentro do time de trabalho, quando a gente olha para alguém que está sentado ao nosso lado, a gente não consegue ver, a gente vai ver um concorrente. Isso acontece em times de empresas. Você tem um vendedor que olha para o vendedor como um concorrente, como alguém que está ali disputando. Ele não vê a pessoa que está sentado do lado como um parceiro. Até empresas. Hoje, a gente começa a ver empresas não como concorrentes. Assim, entenda, a concorrência ela sempre vai existir. Mas você consegue romper isso. E você começa a aproveitar o que ela tem para contribuir. A gente pode ser um parceiro. Por exemplo, a loja, o exemplo que eu vou trazer para vocês, fez isso. Nós somos material de construção, vamos nos unir. Então, lojistas de todo o Brasil se uniram em uma associação. Ou seja, você olha para a pessoa que está do seu lado, a gente precisa cultivar isso na nossa equipe, né? Quando a gente fala de times de trabalho. Porque quando você incentiva a concorrência dentro do seu time, da sua equipe,
é ganhar ou perder, é matar ou morrer. E isso se aplica em alguns casos, né, específicos, de batalha mesmo. Mas dentro do dia a dia da sua equipe, né, a gente precisa ensinar que a pessoa que está do lado é uma rede de apoio para você, que vai te sustentar, assim como você vai sustentá-lo em vitórias que ele também vai ter, em conquistas que ele também vai ter. Isso é muito importante. Tem um outro vídeo que expressa um pouquinho dessa questão. Pode passar. Perderam a mão, né? Como a gente diz. Perderam o time, da onde que era a concorrência. Perderam a visão de quem realmente importava, né? E aí é quem depende do serviço, do time que está aí. Perderam essa visão. Começou uma disputa pessoal e se perderam no meio do caminho. Então, a máxima é, né, escolham bem quais guerras, porque existem batalhas que não são para ser lutadas. Essa que é a verdade. Existem algumas questões que elas não existem. Elas existem dentro do campo da mente, que às vezes precisam ser vencidas, às vezes até mesmo dentro de nós. Caminhando, eu trago para vocês algo que mudou, né, a minha forma de pensar. É um livro, eu até deixo como indicação, A Estratégia do Oceano Azul. E olha que coisa interessante. Até esse momento aqui, antes desse livro, muitas das estratégias, elas tinham essa agressividade. E aí, a estratégia do Oceano Azul, ela rompeu a fronteira entre os oceanos. Então, é como se ele pegasse o cenário, e aí a gente vai utilizar o mercado, e dividisse em Oceano Azul e Oceano Vermelho. No Oceano Vermelho está, sabe, aquela batalha sangrenta, onde as pessoas estão ali buscando a todo custo, né, lutar uma contra as outras, e representa a questão do vermelho, né, do sangue mesmo, do vermelho dos balanços, às vezes financeiros, em algumas empresas. E aí eles descobrem o seguinte: existe um oceano azul que pode ser rompido. A base desse livro é o Cirque du Soleil. E ele vai mostrar como que o Cirque du Soleil ele rompe a fronteira. E aí a gente está entrando na questão da inovação e da criatividade. A gente vai pegar um setor específico e o que a gente pode aprender com eles. O Cirque du Soleil percebeu que o setor do circense, né, a indústria circense, era um setor fadado ao fracasso, estava definhando. Por quê? Havia uma pressão muito grande contra a utilização de animais. Crianças, né, não queriam mais ir para o circo, queriam videogames. E o circo ele estava indo de mal a pior. O que esse circo faz? Ele já existia, ele estava simplesmente seguindo o ritmo de outros circos até então. E ele falou, ou eu faço algo diferente para romper, ou senão eu vou morrer como os outros. E eles vão fazer o seguinte, ele vai reestruturar, ele vai romper. Quando a gente fala de mercado, a gente diz que as fronteiras elas são muito bem definidas. Ou seja, você tem vamos colocar, a indústria circense, a gente tem o teatro, você tem, vamos pegar as lojas, né? Como eu trabalhei em lojas de material de construção, centro automotivo, você tem confecções, você tem campos diferentes. E as fronteiras, elas são bem definidas, todo mundo sabe, né, o que se diz, entende como uma confecção, enfim. O que o Cirque du Soleil ele vai fazer? Ele vai romper a fronteira do circo e ele vai agregar coisas do teatro. E ele vai inovar, olha que coisa interessante, o Cirque du Soleil avançou conquistando uma demanda que não existia. Então, ele vai repaginar. Ele rompeu com a fronteira do circo, né? E o que ele fez? Ele identificou que havia uma magia no circo, que era representado pela tenda.
Então, eles pensaram assim, nós vamos manter essa tenda, nós vamos acabar com essa questão dos animais que tragam muito problema, e nós vamos trazer não mais aquele humor bobo dos palhaços, nós vamos trazer algo inteligente. E eles vão criar enredos muito parecidos com o teatro. E aí, olha que coisa interessante, uma das primeiras atrações foi intitulada Reinvenção do Circo. E aí, olha que essa frase, ela define bem esse livro que fica de indicação para os líderes, né, que aqui estão. A única maneira de superar os concorrentes é não mais tentar superar os concorrentes. Lembrando que a gente está caminhando nesse entendimento de que a gente precisa entender que quem está ao nosso lado, ele pode ser visto como um parceiro, né? Aqui a gente tem uma nova curva, né, de valor. Que ele fugiu totalmente a curva e trouxe algo novo, e aí a gente está caminhando para a inovação. O grande legado, realmente, da estratégia do Oceano Azul, nesse contexto de estratégia, inovação e valor. E aí, quais são as contribuições do empreendedorismo e da inovação para uma liderança sustentável? Eu gosto muito dessa definição que diz que empreender é fazer algo novo, criativo ou diferente, inovador, que agregue valor para os indivíduos e para a sociedade. Então, assim, às vezes, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em produto novo, algo que ninguém nunca inventou. Mas a inovação, ela acontece em pequenas coisas, dentro do nosso setor, dentro do dia a dia de qualquer organização. É possível inovar, é possível fazer algo novo, uma nova forma de se fazer a mesma coisa e agregar valor àquilo que você está fazendo. O que a visão empreendedora pode agregar aos líderes? Capacidade de criar novos caminhos e possibilidades para o alcance dessa missão, capacidade de identificar as oportunidades. Eu passei errado, espera aí. Eu ia fazer uma... Acabou que já mostrou, né? Mas agregar valor. Quanto custa um café? Um café aqui em São Pedro da Aldeia. Cafezinho preto básico. R$ 2,50? Quanto que custa esse café? Perceba, esse aí, gente. Esse aí subiu o nível, né? Por quê? Porque alguém olhou e agregou valor. Gente, eu estou dando um exemplo que é monetário, mas o valor ele vai muito além de dinheiro, compreendem? Alguém pegou esse copo, né? Colocou um nome, deu sentido. Alguém preparou um ambiente agradável para que a pessoa pudesse sentar no aeroporto e tirar uma foto. Percebam como que isso foi agregando valor. Será que é possível desenvolver um trabalho de forma diferente? Nós não estamos falando de produto, nós não estamos falando da venda, nós estamos falando sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. É nisso que consiste o que nos torna tão brilhantes, é essa capacidade de adaptação. É quando você assiste um filme, é quando você vê algo e você começa a pensar, eu posso adaptar, eu posso trazer isso para a minha realidade, para criar valor. E aí, um outro exemplo muito simples. Quem aí já experimentou esse sorvete? Sorvete mais básico, mais simples. Seja criativo, faça com amor, agregue valor. Olha só, o que alguém transformou esse sorvete? Criou uma experiência. Isso é fruto de alguém, de um empreendedor. Então, líder, nós precisamos desenvolver o empreendedorismo e a criatividade. Para quê? Para agregar valor àquilo que nós estamos fazendo, servindo, oferecendo. Só para exemplificar a teoria do Oceano Azul, eu gosto muito dessa imagem. Vocês conseguem ver o que está ali na tela? É um mar, vocês conhecem bem, né, gente? O que tem nesse oceano aí? Vamos lá? Eu sei que está pequenininho, mas é uma prancha. E o que tem em cima dessa prancha?
Gente, tem um carrinho de picolé. É um carrinho de picolé. Eu tirei essa foto. Na época, eu estava lendo o livro da teoria do Oceano Azul. E nós fomos para Guarapari e fizemos um passeio de barco. No meio do passeio, a gente parou para mergulho. E quando a gente olhou, a gente viu essa cena. E lá vem um sujeito em cima de uma prancha com um carrinho de picolé. Olha, foi o picolé mais gostoso da vida. O que ele tinha diferente? A experiência que foi proporcionada para quem estava ali. Líder, né? De novo, crie experiências diferentes para quem está na sua equipe. Às vezes a gente não precisa de muito, a gente só precisa de criatividade. E olha só que interessante, quando a gente para fazer uma relação com a teoria do Oceano Azul, lá naquela praia, tá cheio de quê, gente? Tá cheio de carrinho de picolé, se debatendo ali, brigando com os outros, e eu tenho alguém que está adentrando a um oceano azul de possibilidades que ainda não foram pensadas, ainda não foram aproveitadas. E aí eu trouxe um case para vocês, que é a minha experiência, que rompeu, né? A gente está falando de uma questão social, e a Almec ela vai romper a fronteira. Lembra do Oceano Azul? Romper fronteiras? Então, ela rompeu. E ela vai adentrar uma questão que vai muito além do econômico. Ela vai se aprofundar numa questão social e que vai potencializar muito a equipe. E eu queria compartilhar com vocês esse case. É um case de liderança, de inovação. Nós recebemos muitos líderes ali. Em 2012, nós recebemos uma van de pesquisadores da ONU, e na época eles faziam um projeto Visão 2020. Olha só, 2012, eles desenvolviam um projeto que chamava Visão 2020. E eles começaram a visitar vários locais que eram assim, tinham algo diferente. Isso não apenas no setor comercial, mas em organizações religiosas, porque eles queriam traçar que movimento é esse que está acontecendo. E nós ficamos muito surpresos quando nós recebemos esse contato. Por quê, gente? Porque essa loja está localizada, tem muito a ver com a minha história também, né? Por isso que eu me identifico tanto. Ela está localizada no 5º distrito de Cantagalo. Alguém conhece Cantagalo? 5º distrito, Boa Sorte, alguém conhece? Alguém conhece a Almec? A Almec? Não, né? Então, vamos lá. A gente recebe grupos de pessoas ligadas a organizações, né? Por exemplo, Sebrae, de desenvolvimento de equipes, de liderança, a gente recebe, porque é um case realmente. E a gente vai entender um pouquinho. Mas, vamos lá, gente. Essa loja está localizada nessa cidadezinha do interior, que tem menos de 2.000 habitantes. Só que, assim, não é uma loja comum. São 4 andares de loja. E, assim, rompeu qualquer expectativa. Na época que a loja começou, a estrada era de chão. Então, assim, a pessoa, para alguém chegar até ali, tinha que percorrer, no mínimo, 30 quilômetros de estrada de chão. Mas as pessoas vinham de muito mais longe. Então, o que foi feito? Um treinamento intensivo com os liderados, com a equipe que trabalhava na empresa. Por quê? Porque se entendia que quando a pessoa colocava o pé na loja, ela já tinha andado, no mínimo, 30 quilômetros e de estrada de chão. Então, como você imagina que as pessoas eram treinadas para tratar quem chegasse? Água, café, até leite. Já suco, o que tinha, era a forma que a gente tinha. E aí a loja passou a ser reconhecida pelo atendimento. E as pessoas vinham porque elas ficavam impressionadas com essa questão do atendimento. E olha só, a evolução, Armazém 96,
2007, a reinauguração. Eu gosto dessa frase, ela se encontra no livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, que diz que as oportunidades geralmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo, e é por isso que muitos não as reconhecem. Então, quando você olha para aquela localidade, você pensa, é possível desenvolver algo ali? Aparentemente, não. Talvez, líder, você olhe para o seu setor e pense, é possível fazer alguma coisa aqui, com essa equipe, com os recursos que nós temos? Talvez a sua resposta hoje pode ser assim, aparentemente, não. Mas o empreendedorismo e a criatividade faz com que a gente busque caminhos que tornem possíveis. E aí, olha só, vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui em 2012, foi a reinauguração que teve o 4º andar. Quando chegou a hora de fazer o 4º andar, havia um mito no comércio em geral de que o setor, por exemplo, quando a loja ela tinha mais de um andar, aquele andar ele não era visitado, porque as pessoas permaneciam sempre no primeiro andar. Então, eles buscavam algo que pudesse agregar e fazer com que as pessoas circulassem ali. Então, eles queriam trazer algo diferente. Então, a liderança, ela reuniu toda a equipe e a ideia mais criativa para esse espaço aqui, que seria o 4º andar, na época seria premiado. E aí teve de tudo, salão de beleza, cinema, tudo que vocês imaginarem. Até que, na época, uma moça que trabalhava no telefone, né? Ela era telefonista, ela falou assim, olha só, ela percebeu a demanda. Lembra que as ideias mais criativas, as informações, geralmente, elas estão na base? Era uma telefonista. E ela percebeu algo assim extraordinário. Ela disse assim, todo mundo que entra aqui tem curiosidade, porque o local é muito pequeno. E eles querem saber como que começou, onde que os donos moram, da onde que veio essa loja. E sabe o que aconteceu? A ideia dela, olha o que é uma mente brilhante, né? Os empresários transformaram aquilo num espaço cultural. Sabe por quê? Porque eles perceberam o seguinte, primeiro, boa sorte. Não era só a história da loja, era a história do lugar em que ela estava. Não é só a história da Marinha, é a história de São Pedro da Aldeia também. É a história da localidade. E eles começaram a ver assim, por que boa sorte? E eles perceberam o seguinte, boa sorte estava ligada ao ciclo do ouro. Então, assim, havia um contexto histórico. E o que eles fizeram? Construíram no 4º andar um museu. Olha que coisa, assim, é até emocionante, porque quando a comunidade viu que havia um museu dentro que o projeto era de um museu, eles começaram a trazer. E tudo que eles tinham em casa, que eles achavam que eles não queriam que a história se perdesse. Pessoas, elas amam histórias. Guarde isso hoje, nessa tarde. Pessoas amam histórias. Histórias representam muito. Então, eles começaram a trazer os objetos mais antigos que você possa imaginar. E aí, a gente foi colocando no 4º andar, que virou um museu. Com objetos de fazendas, havia passagem de Dom Pedro pela região. E aconteceu o seguinte, quando as pessoas iam, nós começamos a abrir para grupos de escola. E algo também que me marcou muito, porque quando eu fiz o mestrado, o meu projeto de pesquisa foi, vocês já ouviram falar em responsabilidade social, né? Então, há uma vertente da responsabilidade social que ela é mais profunda, que é a responsabilidade histórica. Ou seja, qual é o legado que essa organização ela deixa para uma comunidade, para uma rua, para um bairro, para uma cidade, para um país, para um povo. Qual é o legado? Pessoas precisam entender a história. E quando as pessoas vêm visitar, a gente começou a abrir para escolas públicas de toda a região, e eles vinham em caravana, ônibus, para ver o museu, porque tem peças ali
muito que a gente já emprestou até para museu no Rio, na época que foi feito um trabalho. Enfim, então isso é algo que agregou muito, e as pessoas demonstravam curiosidade de conhecer aonde, por exemplo, tinha um lugar lá, tem um lugar que chama Pedra do Chapéu. Toda a comunidade conhece a Pedra do Chapéu, porque eles atribuem que o nome é por causa da pedra que cobre a estrada. Tem uma foto que vocês vão ver. Realmente formando a sombra de um chapéu. Quando eles foram pesquisar, eles descobriram uma revista no Paraguai que diz que Dom Pedro passou pela região. E por isso, quando ele estava em direção à fazenda de Areias, que ele estava indo, ele parou nessa pedra para descansar e esqueceu o chapéu. Isso, entende? A construção disso para uma comunidade que não sabia porquê da sua própria história. Então, muitos projetos, parceria, né? Ninguém faz nada sozinho, treinamento, desenvolvimento contínuo da equipe, né? Eu gosto muito dessa frase, que é a construção de pertencimento, né? A gente chama de endomarketing. O que é isso? Sempre foi feito um princípio de valorização muito grande da equipe, né? do time de trabalho. E uma das coisas que a gente fez quando a gente estava fazendo a questão do museu, muitos funcionários da loja não tinham tido ainda a oportunidade de visitar o museu. E nós, então, fomos com um grupo a Petrópolis. E durante esse grupo, dessa visita, nós percebemos o seguinte: os funcionários eles estavam felizes por estarem ali, mas, ao mesmo tempo, eles ficavam assim, eu queria tanto que o meu filho visse, eu queria tanto que o meu marido visse, eu queria tanto que a minha esposa visse. E a gente, então, conseguiu uma visita que pudesse ser feita com eles ao Pão de Açúcar, ao Rio de Janeiro. E eles puderam levar as suas próprias famílias. Entende que isso não tem preço? Não é salário, gente. Não é salário. Quando a gente fala do amor que aquela pessoa ela cria em relação àquele time que você trabalha. E não é muito além disso. E é isso que um líder precisa desenvolver na sua equipe. Esse amor e esse sentimento de pertencimento. Aqui foi o espaço cultural. Turistas visitam a região, é um projeto social. E aí aqui, já estou caminhando para encerrar, né? Essa daqui é a Pedra do Chapéu, que eu falei para vocês. As escolas públicas da região, quando eu fiz o projeto de mestrado, eu fiz algumas pesquisas. E assim, o que mais me marcou foi a questão da comunidade. Então, por exemplo, o projeto, eles fizeram com que a comunidade participasse. Então, o turista vem, o Sebrae entrou dando uma assessoria, né? E a comunidade começa a participar, vendendo almoço. Olha só, o desenvolvimento econômico daquela região. Vendendo uma lembrança, um artesanato. Então, isso trouxe um desenvolvimento. Olha só, a comunidade será treinada para receber os turistas. E qual é a grande questão? Entendeu que precisava lançar sementes. Nós precisamos lançar sementes, como líderes, né? Eu participei durante 5 anos de um projeto que como voluntário, um projeto Despertar, promovido pela empresa Lafarge. Então, assim, empresas, elas estão entendendo que elas precisam romper os muros. Nós precisamos romper os muros e comunicar isso para a comunidade. Então, caminhando aqui para encerrar, como implementar, líder, uma estratégia com êxito, né? Nós falamos sobre estratégia, sobre inovação, falamos sobre empreendedorismo dentro do aspecto da liderança. E como que a gente pode implementar uma estratégia com êxito? Primeiro, traga propósito para a ação. Se as pessoas entendem a importância da ação, elas entregam mais e com excelência. Então, ninguém vai entregar o melhor que pode para algo que ela não sabe por quê. Não sabe para quê, não entendeu o propósito. Então, a primeira coisa que o líder precisa fazer quando ele tem um projeto é ele explicar, é ele trazer o time para participar, para contribuir, porque assim as coisas começam a fazer sentido. E se faz sentido, as pessoas entregam o que elas têm. Cultive o sentimento de pertencimento. Sabe o amor, a farda?
sabe, o amor, a vestir uma camisa, a falar, encher a boca para dizer: eu faço parte dessa corporação, eu faço parte desse time, eu faço parte dessa equipe. Então, isso é sentimento de pertencimento que a gente cultiva com aquelas ações que a gente viu lá no início. Estabeleça a visão holística e humanizada dos processos, conheça a sua equipe, identifique as habilidades, desenvolva talentos, treine novos líderes. Conhecer, nós falamos muito sobre conhecer a si mesmo, né, que é muito importante. Mas importante também é você conhecer a sua equipe. Qual é o potencial que eles têm? Quais são os pontos fracos que eu posso ajudar a desenvolver? Isso vai fazer com que o seu time venha avançar. Desempenho organizacional excelente é o resultado de equipes de alto desempenho. E aí a gente fala que trabalha em equipe, produz uma palavra que é muito interessante, que é a sinergia, que é quando a soma, né, quando o todo é maior do que a soma das partes isoladas, ou seja, quando a gente se junta, a gente tem ideias que avançam, e a gente fala de oxigenar a organização, ou seja, trazer ideias de fora para dentro, de forma que o ar possa ser oxigenado mesmo. E, encerrando aqui, as organizações vivem, então, o desafio de formar, desenvolver e manter equipes qualificadas. De novo, sentimento de pertencimento. Então, líder, você precisa criar isso na sua equipe. Sabe, o orgulho de fazer parte desse time. E organizações precisam desenvolver a consciência de uma responsabilidade que é histórica. E aí eu gosto dessa frase: líder, conte a sua história. Eu comecei contando um pouquinho da minha, muito pouco, mas eu sei que se fosse dado o microfone aqui, vocês teriam muita coisa para contar. O comandante, na hora do almoço, compartilhou muita coisa de história. E, às vezes, os liderados eles não têm acesso a essas informações. Quando o líder ele conhece a sua história, ele passa a te admirar. E você passa a ser um exemplo a ser seguido no sentido: poxa, ele conseguiu e eu quero também chegar onde ele chegou. Então, se essa não é uma prática para você, passe a ser. Conte a sua história. Conte a estrada que você percorreu. Isso vai criar uma identificação entre você e o seu liderado, vai fazer com que a admiração venha e vai fazer também com que ele queira trilhar caminhos para atingir objetivos tão altos quanto você atingiu. Eu termino deixando uma frase de Peter Drucker, que é considerado o pai da gestão moderna, e ele diz assim: assim como ninguém aprende tanto sobre um assunto como o homem que é obrigado a ensiná-lo, também ninguém se desenvolve tanto como o homem que tenta ajudar os outros a se autodesenvolverem. Esse é o nosso papel, em qualquer área, em qualquer setor que você trabalhe ou atue. Nós precisamos desenvolver pessoas. Esse é o propósito máximo de um homem aqui na Terra. Eu agradeço, tá? E fico aberta a perguntas também. Temos algumas perguntas aqui no corredor. Oi, senhora. Senhora Cristiane, não é isso? Juliane. Juliane, desculpa. Suboficial R. José Carlos, aí do CIA, lá no Rio de Janeiro. A senhora estava falando inicialmente sobre competição, concorrência, não é? Que o líder não deve ver o seu liderado vencendo e ele vê aquilo ali como uma coisa desestimulante para ele e tudo mais. Eu concordo, né? Assim, tá dentro da ideia que a gente acredita. Porém, a senhora também falou depois, na sequência, sobre concorrência, né? Que as pessoas têm que se aliar mais, né? Uma com a outra. Mas a senhora não vê, agora vem a questão, que a concorrência, se a senhora abandonar totalmente a concorrência, em algumas situações, não seria algo prejudicial? Vou dar um exemplo. Numa loja que você trabalha por comissão, e os funcionários, eles concorrem um com o outro para poder ganhar mais. Entendeu? Eles trabalham para ganhar mais.
Quem ganha mais, ele é agraciado com um presente, né, no final do mês. É um funcionário do mês, né, que ganhou mais porque vendeu mais. Então, o dono da loja ele está ganhando com isso. Quem concorre ali, quem chega à frente também ganha com isso. E a senhora falou sobre a concorrência, né, entre as pessoas diminuírem a concorrência, aumentar a participação entre elas. Mas, assim, se a gente pensar só por esse lado e não olhar a concorrência em si, né, a concorrência ela vai fazer outras coisas se movimentarem. Se você não concorrer com nada, as coisas não melhoram. Então, a senhora, a ideia é abolir totalmente a concorrência? Não, a ideia não é abolir a concorrência, mas dentro desse exemplo que você disse, esse ganho que essa empresa tem com base em uma competição interna, ele é a curto prazo. A gente vai falar que é uma venda só assim, modo de dizer, tá, gente? Por quê? Porque a equipe não se sustenta. Então, assim, você vai ter problemas de rotatividade. Nessa loja específica, a gente nunca estipulou essa concorrência entre a equipe. A concorrência externa ela vai continuar existindo. Lembra que eu falei que a gente cruzava as informações de onde que os pisos estão... Porque é uma concorrência, a gente está fugindo de um confronto. Mas a gente nunca estimulou uma concorrência interna. Então, por exemplo, a associação Casa VIP, que a gente participava, que era de lojistas do Brasil inteiro, ela estipulava prêmios, que uma dessas premiações era para o melhor vendedor da loja. Só que a gente tinha uma particularidade que não é uma venda que acontece em 1 hora ou em 30 minutos. É um atendimento que, às vezes, vai durar 4, 5 horas. Então, e não é um atendimento de um dia, porque, às vezes, o cliente vai ver pisos para a casa inteira. Perceba onde que estava o problema e a solução que nós encontramos. Então, provavelmente, aquele atendimento ele ia começar com o vendedor, mas alguém, em algum momento, teria que auxiliá-lo. E aí, essa pessoa não queria auxiliar porque a comissão não era dele e porque tinha uma meta global. Então, assim, isso foi abolido internamente, essa competição interna. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas a competição interna ela foi abolida no sentido assim, nós somos um time. Então, se você está atendendo, eu vou dar atenção ao seu cliente. Essa cultura, ela passou a ser implementada. E o prêmio? O prêmio ele era sempre compartilhado entre a equipe. Claro que tinha alguém que se destacava, tinha uma premiação, mas a questão da concorrência interna, ela foi abolida porque ela não se sustenta em médio e longo prazo. Mas o mercado, a concorrência, continua. Só que a gente tem que começar a ver que a possibilidade de parceria está além de uma guerra sangrenta, às vezes, pela competição. Não sei se eu respondia a sua pergunta. A senhora respondeu, sim. É porque a senhora está dando uma outra visão para as coisas. Quer dizer, não vai acabar a concorrência. Não acaba. Então, e até em locais que a pessoa prefira fazer de outro jeito, não está errado também. Não, não está errado. A gente só está expandindo uma visão de longo prazo, que eu estou trazendo para vocês uma visão mais moderna hoje do que a gente tem caminhado. Outra pergunta? Mais alguma? Bom, então, se não há mais perguntas, queria convidar o... Opa, tem? Desculpe. Boa tarde. Bom, não é uma pergunta, é um case, né, que eu vivi numa multinacional que eu trabalhava antes de vir para a Marinha, referente à pirâmide, né, a parte estratégica, operacional e tática. Às vezes, a gente recebia processos que a empresa contratava consultorias para poder dar soluções de processos. E, quando a gente recebia a solução desses processos, não parecia que a pessoa pensou para solucionar nosso problema. Aí, sempre tinha aquela reclamação, poxa, será que a pessoa que desenvolveu esse processo não tem a noção que a gente passa aqui embaixo, no topo da pirâmide, né? Na base da pirâmide, né? Aí, a instituição teve um estalo, né? E passou a premiar as pessoas que davam boas ideias e soluções para determinados problemas e processos. E virou
o que a empresa gastava com a parte da consultoria já não gastava mais, porque ela passou a ouvir e premiar os profissionais que davam as boas ideias. Aí eu lembro que também, toda vez que algum colaborador vinha reclamar de alguma coisa, eu falava assim, ué, qual é a solução, então? Vai lá no programa, e tem o nome do programa, e dá a sua contribuição, dá a solução para o problema. Que aí as pessoas pararam de reclamar e começaram a pensar, poxa, se eu der a solução, eu vou ser beneficiado com isso, né? Ganhava uma premiação que era determinada lá pelo programa e obteve êxito, né? E, às vezes, a gente pode aproveitar também, né, na hora de tomar uma decisão, perguntar para o liderado, para o subordinado, né, se ele tem uma visão melhor daquele processo, daquela ação, daquela tarefa, para agregar valor, né, na resposta final. Muito legal a sua colocação, e aí eu vou enfatizar, né, não subestime o seu liderado, não subestime o potencial das pessoas que estão com você, porque realmente ele tem respostas para muitas das questões. E quando você fala em premiação, não necessariamente isso precisa ser algo físico e monetário. Existem formas, né, que a gente consegue estar premiando uma equipe, valorizando uma equipe, que não necessariamente é em recompensa, né, nesse tipo, mas em outras formas. Gente, às vezes um elogio, né, uma menção que você faça a alguém tem um peso muito grande para aquela pessoa. Mais alguma pergunta? Ou alguma colocação? Bom, então, convidar o imediato do CIAN, comandante Célio, vem aqui à frente. Senhor comandante, prezada Juliane, então, eu acho que você atingiu o primeiro objetivo que você apresentou aqui, que era apresentar uma palestra pós-almoço, né? Eu acredito que todo mundo aqui ficou atento, ninguém ficou tentado a cair ao sono, e você começou apresentando sua origem bem humilde, no interior do Rio, e eu achei bem importante, porque às vezes as pessoas acham que não tem condições de chegar numa certa capacidade de ficar de origem humilde. Você mostrou que isso não tem nada a ver. Uma excelente administradora, com o currículo que você passou aqui pelos seus trabalhos, dá para ver que você tem sucesso na sua carreira, e você apresentou aqui muitas informações para a gente, tá? Muitos conceitos, em relação à pirâmide mesmo, onde tem que ter canal de comunicação. A Marinha já vem adotando isso. Poucas pessoas, às vezes, percebem isso, mas tem um programa que a Marinha criou do suboficial MOR. Basicamente, ele é o elo de ligação do comandante diretamente com a tripulação, o marinheiro mais moderno, para trazer anseios, ideias, de forma que a gente consiga, o comandante da organização militar consiga gerir melhor a sua organização. E você apresentou vários conceitos e exemplos de como empreender e inovar, eles são essenciais para uma liderança sustentável. Então, eu queria agradecer a sua palestra, tá? Tenho certeza que todos aqui vão sair daqui com mais ideias na cabeça, mais informações, vão ver que algumas coisas que eles fazem na vida têm um significado muito maior. Às vezes eles fazem porque está no automático, mas depois da sua palestra dá para perceber que tem fundamento. Por exemplo, eu acho que nem todo mundo sabia aqui que a parte do, vamos dizer assim, não falando civil, mas o livro da Arte da Guerra Sun Tzu é utilizado em gestão, administração. Os exemplos que foram dados aqui a gente usa muito no dia a dia da vida militar. Mas você deu exemplos práticos da loja de pneus, depois matéria de construção, que são exemplos do que está dentro do livro. Então, só tenho a agradecer a sua palestra, tá? Contribuiu muito com o nosso simpósio. Espero que em futuros simpósios você possa comparecer para nos brindar com mais informações, tá bom?